Bom dia, amigos do Espírito Imortal, desta página e deste perfil no Facebook, que é voltado para falar sobre Espiritismo. Tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, você já me conhece e estou aqui abrindo mais uma edição ao vivo dessas mensagens, destas trocas de informações que temos conversado aqui no grupo para falar sobre agora Espiritismo e imperfeições. Tenho notado que em mim próprio, porque só posso notar por mim, sem que fique fazendo o erro de julgar o semelhante, e o que a gente faz, é claro, infelizmente, que em muitos momentos, assim como já falei das instabilidades energéticas que nós temos por causa da mediunidade, por causa do mundo em que vivemos, do noticiário, das dificuldades, da doença atual da humanidade, que é a depressão. As pessoas precisam de remédio, mesmo ganhando muito dinheiro. Às vezes o próprio coração não está bem, a mente não está bem. Como sermos espíritas sendo imperfeitos, né? E a questão é alguma coisa que Jesus falou muito claramente: persistir. Persistir no caminho da vida. Nós sabemos que somos eternos, somos imortais e, portanto, nós temos que entender que o nosso corpo apenas é o que perece, o nosso espírito não vai morrer. E já que o nosso espírito não vai morrer, quando nós vivermos a nossa vida do outro lado, depois da morte deste corpo, o que nós seremos? Seremos o que somos agora, sem o corpo físico. As mesmas emoções, as mesmas iniciativas, o mesmo tipo de pensamento. Então, se nós acordamos às vezes com aquela depressão, com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquela dificuldade em confiar em Deus, de fazer uma oração, de recomeçar, isso vai ocorrer também no plano espiritual, quando estivermos ou nas regiões umbralinas, perdidos, sem lar, como mendigos espirituais, ou acolhidos numa casa de recuperação espiritual, ou em alguma casa, algum patrimônio espiritual que tenhamos conquistado, onde moremos com familiares, por misericórdia, ou que seja de nós próprios. Teremos também a mesma maneira emocional e as mesmas reações mentais e intelectuais de agir, de comentar com as pessoas sobre os nossos problemas, das relações que fazemos, na maneira como lidamos com os problemas, corajosa ou covardemente, a própria fé. Existem pessoas que são desencarnadas já que continuam professando a sua própria fé, que mesmo estando desencarnados não acreditam na reencarnação, por exemplo, ou acreditam, mas contestam, e assim por diante. Então, imperfeitos nós somos. Não há como fazer o processo de aperfeiçoamento sem sermos imperfeitos. Senão nós já seríamos perfeitos e a vida já seria plena de felicidades. E nós temos que carregar o nosso coração. Nós temos que bater no peito a oração do perdão, da força de vontade, do amor. E aí é claro que surgirão conflitos, né? Conflitos de interesses, conflitos administrativos nas nossas empresas, nos nossos trabalhos. Nós lidamos com outras pessoas no mundo que não são espíritas, que não têm os mesmos critérios, que não têm os mesmos padrões morais, emocionais. Então nós temos tristezas e alegrias carregando-se em conjunto dentro de nós, o que num momento de depressão nos faz ter a preguiça de analisarmos a sabedoria que esses fatos podem nos trazer. Quando cansamos, muitas vezes, de ter uma vida inteira de expectativas e essas expectativas não satisfazem as ansiedades que nós temos. Mesmo espíritas passam por isso, porque apesar de serem espíritas, de sermos cristãos, acreditarmos na relação com o plano espiritual, acreditarmos de que os espíritos não morrem, acreditarmos que nós somos pessoas eternas e imortais, temos também a humanidade dentro de nós, e essa humanidade vive e se transforma naquilo que nós podemos retirar de suprassumo do sofrimento, das dores, das angústias, das coisas
positivas e negativas que acontecem conosco, né? Então, gostaria de comentar com os amigos nesse momento, comentar com o pessoal aí que acompanha essas postagens, esta realidade de que, assim como eu, como todos que passam pelo planeta, a imperfeição é um desafio para nós de superação, de reflexão, de ação, de moderação, de todas as questões cristãs envolvendo em fazer ao semelhante aquilo que dele gostaríamos de receber, sabendo que Deus está no comando de tudo, que Jesus Cristo foi o melhor exemplo, mas aqui nós estamos ainda não totalmente primitivos, mas ainda muito enredados nos prazeres imediatos da carne, né? Na alimentação, no sexo e em outras questões na matéria, enfim, no poder econômico, nas vaidades. E aí, quando acontece que depois de um período encontramos o Espiritismo, começamos a cavocar dentro de nós a tentativa de encontrarmos uma concha de conforto, percebemos que esse conforto não existe, que este conforto é uma ilusão, que nós estaremos sendo desafiados todos os dias pelos acontecimentos nossos e dos outros, né? Que nós nem sempre saberemos tomar as decisões certas, algumas serão certas, outras não serão, algumas serão imediatas e exatas, outras não serão, e que a vida muda constantemente, né? Então, fazer o quê? Não tem como, né? Ou você desiste do espiritismo, ou você desiste de si mesmo, né? Porque se você achar que precisa ser perfeito para compreender e buscar uma fé, você nunca vai ter uma fé, né? Porque você acha que você já está perfeito o suficiente para ser santo, né? É o primeiro passo para derrocada. Logo ali adiante a gente cai, né? Logo ali adiante a gente... Então, o importante é passar essa mensagem, não justificar erros, mas passar a mensagem não de luta também, mas de trabalho, né? Não é uma luta, é um trabalho de evolução, né? Você precisa entender que este esforço intelectual ajuda o seu coração também, ajuda você a ser mais forte, ajuda você a esperar que os dias passem de uma maneira mais positiva, e você vai trabalhando as coisas do dia, pelo menos na tentativa de melhores oportunidades de consolidar a sua felicidade. Nas tarefas do dia a dia, às vezes você pensa que você tem grandes tarefas na humanidade e a sua tarefa é simplesmente cuidar daquele espírito que vem como seu filho, cuidar, encaminhar, para que ele possa, né, ter uma vida melhor, né, na sua vida adulta. Ser o tutor, né, da comida, cuidar da casa, ser o responsável, assim como as donas de casa, os donos de casa hoje em dia, pessoas, homens ou mulheres, que se dividem nas tarefas, isso também é muito importante, isso também é vida. E os seus sonhos maiores, às vezes, né, ficarão para um próximo momento, porque Deus quer que você esteja no lugar aonde você possa realmente avançar e consolidar um caminho mais positivo de felicidade. Não com perfeição, com humildade e recomeço, né? Você já fecha a boca para evitar ofensas? Ótimo. Você tem um coração raivoso ainda? Bom, aí você precisa entender a maneira de superar isso, né? Tome água, evite a ofensa pessoal direta, né? Se precisar decidir, decida, né? Por exemplo, num empresário, numa empresa, quando ele se obriga a mandar uma pessoa sair do emprego, como ele faz, né? Quando você precisa tomar atitudes duras com filhos, quando você precisa romper uma relação de sociedade, quando você precisa, né, avançar consigo mesmo, tentando entender que a si mesmo, né, sobre a base das suas vidas passadas e das suas vidas presentes, você não tem como basear os seus conceitos na perfeição. Por isso que se conversam as pessoas, trocam informações, procuram entender as consciências mútuas uns dos outros, para que se possa ter um embasamento moral melhor.
né? Deus abençoe, nos ilumine, sem banalidades, sem venalidades, sem superficialidades, os nossos sentimentos, os nossos corações. Falar sobre isso ajuda a divulgarmos a doutrina espírita. É uma forma de caridade, é uma forma de cometermos uma boa ação. E digo cometermos no sentido, é claro, banal, ou seja, no sentido de agirmos na direção do bem. Na contabilidade entre ação e reação, nós podemos minimizar os nossos sofrimentos procurando fazer o bem. Há males que vêm para bem, como diz o ditado, né? E nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, como temos falado, ainda cheio de dramas, cheio de sofrimentos, cheio de angústias, e que nós temos que conviver, infelizmente, para que nós possamos, então, nos sentir na necessidade, nos sentir na obrigatoriedade de participarmos da teia evolutiva do planeta, né? Então, é muito simples a questão de ética, talvez, né? Para alguns, para outros não. Para outros é muito complicado realmente entender as questões de solidariedade, as questões de cumplicidade, as questões de desprendimento e essas questões todas que fazem parte da nossa evolução espiritual. Tá bom? Então que Deus ilumine todos nós, que possamos encontrar um bom caminho, que saibamos que a vida é eterna, que somos seres imortais e que mesmo imperfeitos nós vamos avançar se tivermos a vontade de encontrar o nosso Deus, nosso Pai Criador. Seja feita a sua vontade, Pai nosso que estás no céu, abençoe essas criaturas, abençoe as nossas imperfeições. Pedimos saúde, paz, prosperidade, que nos proteja e nos dê força para os dias de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus. Seja feita da vontade, que assim seja.